Por que anúncios com modelo de olhos puxados vêm causando polêmica na China? Não mereço ser chinês só porque tenho olhos puxados? Foi o que a modelo chinesa Cai Liang escreveu em um post recente das redes sociais depois que fotos antigas dela viralizaram e causaram polêmica sob a acusação de perpetuar estereótipos. Durante vários dias, ela foi atacada online por ser deliberadamente ofensiva e antipatriótica devido a uma série de anúncios em que aparece para a marca de salgadinhas chinesa Chere Skillerel. Seu crime ter olhos puxados. Alguns usuários ficaram tão indignados que a empresa acabou removendo os anúncios online e se desculpou por fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis com eles. Mas Kai disse que não sabia o que tinha feito para ser vítima de bullying virtual e destacou que estava apenas fazendo meu trabalho como modelo. Herdei minha aparência dos meus pais, escreveu a jovem de 28 anos da plataforma Weibo, o Twitter chinês. Insultei a China no dia em que nasci só devido à minha aparência? Os anúncios originalmente filmados em 2019 foram desenterrados por internautas nacionalistas em meio a um período de alta sensibilidade online no país em relação à forma como os chineses são retratados. Em novembro, uma importante fotógrafa da moda chinesa se desculpou por sua ignorância depois que uma foto que ela tirou para a marca de luxo francesa Dior gerou uma reação adversa. Era uma modelo chinesa de olhos puxados. Nos últimos dias, houve outros incidentes que causaram polêmica nas redes sociais por causa do anúncio da Mercedes-Benz e Gucci que mostrava mulheres chinesas com olhos puxados. Em meio a um crescente sentimento de nacionalismo online e anti-ocidental da China, alguns consideram esses anúncios como exemplo de racismo contra o povo chinês. Ao apresentar modelos com olhos puxados, os críticos dizem que essas empresas estão perpetuando os estereótipos ocidentais de rostos chineses. Muitos perguntaram por que esses anúncios não apresentavam o tipo de modelos mais comumente vistos em anúncios chineses que têm pele clara e olhos grandes e redondos, que são normalmente considerados características de beleza ideal da China. O editor recente do jornal China Dialogue destacou como, por muito tempo, os critérios ocidentais de beleza dominaram a estética. Isso incluía retratar mulheres asiáticas em anúncios como tendo olhos puxados. O Ocidente não tem mais uma palavra absoluta sobre tudo, dizia o artigo de opinião. O povo chinês não precisa seguir seus padrões sobre o que constitui beleza e que tipo de mulher é considerada bonita. Por ser uma marca chinesa, Trinx Scura deveria conhecer a sensibilidade dos consumidores chineses em relação à forma de como são tratados em anúncios, acrescentou. No cerne da controvérsia está a percepção de que tais representações evocam o estereótipo de olhos puxados asiáticos que surgiu na cultura ocidental no século XIX e que é considerado extremamente ofensivo por muitos hoje. Em Hollywood, o vilão asiático por excelência Fu Manchu foi retratado com olhos pequenos e puxados. O personagem personificava e perpetuava o perigo amarelo, a ideia racista de que a cultura asiática ameaçava a sociedade ocidental. De fato, há uma longa história de olhos puxados para discriminar os asiáticos, diz Liu Wen, da Academia Cívica de Taiwan, o serviço de notícias chinês da BBC. Rejeição do pluralismo estético. Mas a insistência entre alguns chineses em um ideal de beleza específica também contrasta marcamente com o atual debate global sobre diversidade e a pressão por uma representação mais ampla do rosto asiático na mídia. Observadores dizem que, embora seja compreensível que alguns consumidores ficam ofendidos com os anúncios, o clamor também é muito simplista, pois rejeita a ideia de que a aparência chinesa não é única.
Rejeitar os olhos puxados é um fenômeno muito perigoso, porque a rejeição do pluralismo estético, diz Lu Wei Rose Liqiu, da Universidade Batista de Hong Kong, é uma beleza sufocante que não atende a um determinado padrão. Os especialistas também apontaram que os padrões tradicionais de beleza da China favoreciam os olhos puxados. Por exemplo, pinturas do que é amplamente considerado como Idade de Ouro da China para a arte da cultura do período da dinastia Tang de 618 a 907 d.C. apresentava mulheres com olhos longos e puxados de maneira proeminente. Apesar de algumas variações de diferentes dinastias, olhos mais puxados eram preferíveis na China antiga, diz Jair Zhong, um especialista em comportamento do consumidor da Universidade Delaware, nos Estados Unidos. Ironicamente, a preferência atual dos olhos grandes e redondos pode ser um fenômeno recente influenciado pelo Ocidente. Alguns especialistas acreditam que a mudança dos padrões de beleza começou por volta dos anos 1970, graças à exposição à publicidade e entretenimento estrangeiro quando a China abriu as portas para o mundo. As mulheres da China contemporânea parecem endossar muito dos padrões ocidentais para os ideais de beleza feminina difundidos nas imagens da mídia, de Jung. Hoje em dia, os olhos grandes e redondos são tão valorizados que não é incomum que as jovens chinesas usem maquiagem ou mesmo se submetam ao procedimento de cirurgia estética para fazer seus olhos parecerem maior ou criar um vínculo de pálpebra dupla. Mas cai a modelo do centro da última polêmica, espere que as pessoas possam ser mais gentis com aqueles que parecem diferentes. Em sua postagem na Weibo, ela disse que não havia necessidade de atacá-lo, mesmo que alguns não gostassem de seu visual particular. Meus olhos são assim, na verdade. Eles são ainda menores da vida real do que dos adultos. Todo mundo tem o próprio charme. Colaborou Sylvia Chang, do Serviço de Notícia em Chinês da BBC.